Olá, a você que está seguindo o blog O Espírito de São Francisco nas fontes franciscanas, a minha saudação de paz e bem. Nós estamos, Frei Dorvalino e eu, trazendo algumas reflexões a respeito de São Francisco de Assis, seguindo a legenda dos três companheiros. Este é o nosso 8º encontro. No 7º encontro, nós falamos do capítulo 5 da Legenda dos Três Companheiros, que narra o encontro de São Francisco com o crucificado de São Damião, mas sentimos a necessidade de retornar aos capítulos 3º e 4º, tentando mostrar a transição entre a conversão espiritual e a conversão crística de São Francisco de Assis. Então, vou propor a vocês uma reflexão em torno do capítulo 3º da Legenda dos Três Companheiros. Este capítulo, ele tem como tema como o Senhor primeiramente visitou o seu coração com admirável doçura, em virtude da qual começou a progredir pelo desprezo de si e de todas as vaidades, e pela oração e esmola, e pelo amor da pobreza. Notamos que a iniciativa agora, neste capítulo, já não é de Francisco. Entra em foco o Senhor mesmo. Já não vemos Francisco atuar a partir de si e em vista de si. Vemo-lo atuar a partir de outro e em vista de outro, isto é, do Senhor. Descobrimos então que na busca de Francisco, alguém já o está buscando, alguém o visita. O Senhor o busca e o encontra, entra em contato com ele. O toca, o Senhor advém a ele, vem da ausência para a presença, da longura para a proximidade. Este advento, esta chegada, esta parousia, a legenda chama de visita. Como esta visita advém e sobrevém subitamente, do nada, de modo inesperado, e acontece de modo absolutamente gratuito, numa iniciativa impregnada de benevolência e de encanto por parte desse visitante, que é o Senhor, manifestando assim o seu amor por Francisco, então este evento e sua repercussão pertence à graça divina, como o texto diz no parágrafo 10, quando alude ao fato de que Francisco estava mudado em virtude da graça divina. Ao ler este texto, precisamos ver o foco de tudo que aí se narra. O foco não é Francisco, mas o Senhor e sua graça. O Senhor o visita, o inspira, começa a dirigir os seus passos. O Senhor com sua graça, isto é, com seu amor gratuito e benevolente, aliena Francisco dele mesmo para dar-se si mesmo a Francisco. Em sua vinda furtiva, o Senhor rouba Francisco de si, o estranha a si mesmo, para poder dar-se a si mesmo a Francisco. Ao ser expropriado de si, Francisco passa a ser apropriado pelo Senhor. Em troca, o Senhor dá a Francisco um outro eu, um outro si mesmo, muito melhor do que aquele que ele tinha antes. Esta mudança faz com que Francisco apareça diante dos olhos de seus companheiros de festas e divertimentos como um outro homem. No parágrafo 7º, a legenda diz: espantados, eles veem-no já mudado, quase em outro homem. Esta mudança, esta mutação, vem de dentro, do homem interior, do coração, do centro, do núcleo espiritual de Francisco.
Esta mudança leva Francisco a ir se desligando aos poucos da vaidade do século, isto é, daquilo que no modo usual de viver dos homens é vão, vazio, enganoso. Trata-se aqui de um caminho de soltura, isto é, de libertação da vaidade do século para a verdade de Cristo. Mas toda libertação da vaidade, toda libertação não é apenas negativa, ela é também positiva. Isto é, não se trata apenas de desvencilhar-se das peias que nos prendem, que nos impedem de caminhar com mais leveza e agilidade na via da felicidade, isto é, no caminho de nos tornarmos essencialmente o que nós somos. Trata-se também e, sobretudo, de nos ligarmos, de nos vincularmos à verdade que nos liberta. Francisco, em sua mudança, se desliga das vaidades do século, isto é, do mundo habitual dos homens, para ligar-se à verdade de Cristo. O texto diz que Francisco se empenhava em esconder no homem interior Jesus Cristo. Isto é, ele tinha encontrado Jesus Cristo como uma pérola preciosa e ele resolveu vender tudo o que ele tinha para poder possuir esta pérola, como se diz nas páginas do Evangelho. A visita do Senhor lhe tinha revelado este tesouro, que era Jesus Cristo pobre, que era a pobreza de Jesus Cristo. Este seria o tesouro definitivo do coração de Francisco. Era sobre este segredo que se fundaria a sua religio, isto é, sua fraternidade religiosa. Porque esta mudança de Francisco tem agora seu eixo no encontro com Jesus Cristo, podemos dizer que aqui a conversão espiritual de Francisco já traz um princípio, um elemento da conversão crística, que vemos irromper de uma maneira mais clara no capítulo 5 da Legenda dos Três Companheiros. Nós tendemos a ler esta passagem da legenda como se ela descrevesse uma vivência espiritual de Francisco. Mas mais do que uma vivência, o que está em jogo aqui é uma experiência. Então você pergunta, qual a diferença entre vivência e experiência? Para nós, podemos colocar sim uma diferença. A vivência, ela é da consciência. Ela pertence à esfera da subjetividade do sujeito. Na vivência, o eu, o si mesmo do homem, é o centro, o foco. Na experiência, o fundo é a vida e sua facticidade acontecendo. A vida como de fato ela é. A experiência é mais profunda do que a vivência. Experiência diz um encontro, um ser tocado, atingido, e a partir deste atingimento, um ser transformado. Experiência diz que algo nos alcança e nos impacta, e assim nos muda, nos envia, nos abre um novo caminho e nos envia. Neste caminho, somos expostos, postos em perigo, pois podemos nos ganhar ou nos perder. Por isso, toda experiência é também uma prova, um ser posto à prova, um ser exposto ao perigo. Ao toque, ao atingimento da experiência, nós chamamos afeição. A afeição é graça do encontro da experiência e da experiência do encontro. A afeição é certa assonância e ressonância em nós, em nosso coração, isto é, no âmago, no centro de si mesmo, e a partir daí, em todo o nosso ser, do encontro da experiência e da experiência do encontro. A assonância e ressonância da afeição nos dispõe em meio ao todo da vida. Ela nos abre a vida nesta ou naquela afinação ou entoação. A afeição é o modo de vibrarmos na vida. O saber da experiência é sempre um certo saborear e um certo sabor. A afeição do encontro com Jesus Cristo no texto aparece como doçura. Se chamamos de amargor a experiência do que nos agride e nos repugna, podemos chamar de doçura a experiência do que nos atrai, nos fascina, nos alicia.
O encontro com Jesus Cristo deixou no coração de Francisco uma doçura. Isto quer dizer, Francisco doravante estava cada vez mais atraído por Cristo e o Cristo pobre. Ele cada vez mais amava amar Cristo. A afeição da experiência, o toque do encontro, é sonância e ressonância, repercussão, percussão e repercussão. Como, porém, ressoa, repercute a afeição do encontro da experiência em São Francisco nestes primeiros passos de seu caminho espiritual crístico? A repercussão ou ressonância se mostra no progresso que Francisco vai fazendo, no desprezo de si e de todas as vaidades, na oração e nas esmolas e no amor da pobreza. A legenda diz que Francisco começou a progredir. Em latim, isso se diz cepit proficere. O verbo proficere, progredir, isto é, fazer um caminho que se abre na medida em que vai avançando. Dessa palavra proficere em latim vem as palavras em português proficiente e também a palavra profícua. Francisco foi se tornando proficiente, isto é, entendido e competente, e profícuo, isto é, proveitoso nas coisas espirituais do seguimento de Jesus Cristo. Ele era capaz de desprezar a si por e para poder alcançar um valor que era muito mais precioso do que ele mesmo, do que o eu que ele já tinha alcançado até então. A partir de então, ao encontrar o tesouro do coração, que era Jesus Cristo pobre, ele poderia encontrar o seu eu neste pertencimento a Jesus Cristo pobre. Pela oração, ele escondia esse tesouro que era Jesus Cristo, essa pérola, no homem interior. Enterrava-o ali, subtraía-o do olhar curioso do público. Vemos que Francisco começa a fugir à publicidade. Começa a viver uma vida recôndita, escondida em Cristo. Na oração, ele crescia para dentro e para o fundo, para as raízes e para o chão de seu próprio ser. Deixava que ali no íntimo crescesse aquele que é mais íntimo a nós do que nós a nós mesmos, o Cristo, o Mestre interior. E pelas esmolas, Francisco se expropriava de tudo a que ele pudesse estar apegado. Porque as coisas que possuímos, nós corremos o risco de nos deixar possuir por elas. Então, Francisco se tornava cada vez mais pobre e vinha em socorro dos pobres que lhe pediam por amor de Deus. Ele foi aos poucos trocando a amizade dos ricos pela amizade com os pobres. Foi descobrindo que no mundo da pobreza há uma riqueza latente. Foi alargando o coração para se tornar cada vez mais generoso, dadivoso para com tudo e para com todos. Tudo isso era a ressonância da graça divina nele. Ele, de fato, como seus amigos percebiam, estava se tornando quase que um outro homem. Muito obrigado pela sua paciência e atenção. Você está convidado a ler o texto no blog São Francisco de Assis, o Espírito de São Francisco nas Fontes Franciscanas, e a meditar. E também lá vai encontrar perguntas para sua reflexão e você poderá também, se quiser, contribuir com as suas respostas. Até a próxima, paz e bem.